amigos do agronegócio, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, mais conhecido por Professor Barata. Temos falado em nossos vídeos sobre o aproveitamento da potência e vamos hoje concluir esse assunto falando sobre o aproveitamento da potência através do sistema hidráulico, que foi um mecanismo que facilitou, vamos dizer assim, a vida, né, dos operadores, tá? Para uso dos equipamentos. Isso surgiu lá na década de 1900, lá por volta de 1920, com alguns aperfeiçoamentos lá em 1928. Né? Então isso veio a facilitar as manobras no final da verga, né? Que antes eram equipamentos praticamente só de arrasto, existia toda uma dificuldade, principalmente nessa questão de manobras com os equipamentos no campo. E hoje também a gente pode lembrar que até em função de tratores de maior potência, né, a grande maioria dos equipamentos hoje são acionados ou são tracionados através da barra de tração, mas nunca esquecendo que nós vamos ter lá o sistema hidráulico através do controle remoto. Então o sistema hidráulico ele é bastante útil nesse sentido. Como é que atuam essas forças? A gente sempre deve lembrar também ao operador que é muito importante o acoplamento correto e adequado do equipamento no sistema hidráulico de 3 pontos do trator. Por quê? Porque quando eu estou fazendo um esforço, quando o trator está puxando, tracionando, por exemplo, um arado, vamos fazer um exemplo aqui, esse esforço aí, se o meu acoplamento ao sistema hidráulico do trator está sendo de forma correta, esse esforço ele vai se transferir ao trator para as rodas traseiras e isso vai me ajudar, né, na capacidade de tração desse trator. Mas para isso o equipamento tem que estar bem acoplado e a gente vai ver mais adiante essas informações, né? Outra coisa que é importante o operador lembrar quando falar sobre aproveitamento da potência do sistema hidráulico, e talvez isso diz bastante respeito assim na hora da escolha de um equipamento para a propriedade, lembrem sempre o seguinte, que no sistema hidráulico a gente tem duas situações. Uma delas é com relação à pressão. Então se a gente pegar o manual do trator, lá vai dizer que tem uma pressão X de atuação da bomba do sistema hidráulico. Tá? Essa pressão ela está relacionada com a capacidade de levante do sistema hidráulico. Então se você tem a oferta de 2 equipamentos para compra e se você tem uma necessidade de bastante uso do sistema hidráulico, procure avaliar qual é a pressão que cada uma dessas bombas desses 2 equipamentos que estão te oferecendo tem. Sempre lembrando, a pressão está relacionada com a capacidade de levante. Mais pressão, mais capacidade de levante. E o outro aspecto que no campo você deve observar é com relação à vazão. Eu tenho um equipamento que eu preciso agilidade de ação dos comandos. Então, quanto mais eu tiver de vazão na bomba, mais agilidade o meu sistema hidráulico vai ter. Então também é uma outra ação, é uma outra observação que o operador pode fazer, por exemplo, na hora da aquisição de um equipamento. Tá? Devemos sempre lembrar também que nos nossos equipamentos hoje, a grande maioria deles, o depósito de óleo, né, lubrificante, é único, caixa de câmbio, sistema hidráulico, sistema de direção, todos esses sistemas normalmente têm um depósito único, né? Então é muito interessante lembrar que o aproveitamento dessa potência no equipamento, o aproveitamento da potência no sistema hidráulico, ele pode ser usado para acionar então o sistema de direção do equipamento, pode ser acionado no caso para o levante de 3 pontos, pode ser utilizado para utilizar o controle remoto em equipamentos de arrasto, né, com controle remoto, pode ser usado para acionar uma TDP no sistema eletrohidráulico, pode ser usado para acionar uma tração dianteira, se assim for o sistema. Pode ser utilizado para acionar o bloqueio diferencial. Então o sistema hidráulico nos tratores ele tem uma série de possibilidades de uso. Normalmente no campo, né, a gente imagina sistema hidráulico do trator só sistema de levante e controle remoto. Mas essas são funções que no equipamento a utilização da potência do motor vai ser absorvida pelo sistema hidráulico nessas várias formas de possibilidade de uso. Também é muito interessante, e a gente falou aqui agora anteriormente, sobre a questão do acoplamento do equipamento no sistema hidráulico. Então lembre sempre o operador que lá na hora da operação você tem 4 situações que devem ser observadas na hora da operação de um equipamento no sistema hidráulico de levante de um trator agrícola. Então eu tenho lá uma situação, o uso da alavanca de posição, alguns chamam de alavanca de superfície. Essa alavanca lá no sistema hidráulico, ou essa ação do sistema hidráulico, ela deve ser utilizada somente quando eu for utilizar equipamentos acima do nível do solo, plataforma de transporte, uma roçadeira, um pulverizador, né? Então eu vou delimitar uma altura de trabalho desse equipamento. Ela serve para isso, ela determina uma posição do equipamento, certo?
A outra ação que o meu sistema hidráulico tem é chamada de profundidade ou ondulação. Neste caso, o sistema hidráulico vai me determinar uma profundidade de trabalho, por exemplo, do arado, como a gente citou antes, né? Então, de acordo com a resistência que esse implemento está tendo no solo e da posição que eu coloquei essa alavanca, esse meu implemento vai acompanhar a ondulação do terreno para que eu consiga manter o máximo possível uma profundidade correta e ideal de trabalho e sempre a mesma. Então aí nesse caso eu vou usar a alavanca de profundidade. Exemplificando rapidamente, se eu for fazer o contrário, se eu for usar, por exemplo, um arado para uma lavra com um arado e usar a alavanca de posição, o meu implemento atrás vai ficar fixado numa posição, ou seja, quando as rodas do trator levantar, esse implemento vai levantar. Quando as rodas do trator baixar, esse implemento vai abaixar também. Então a profundidade da tua lavra vai ser muito desparelha. Por isso não se usa, no caso de implementos de profundidade, a alavanca de posição. Outra ação do sistema hidráulico é o que nós chamamos de controle de reação. Então você tem a possibilidade de ter um mecanismo, né, lá no sistema hidráulico do trator, que eu posso determinar a velocidade com que eu queira que esse implemento caia no momento que eu faça a ação na alavanca. Tanto a alavanca de posição como a de profundidade. Então você vai ter que avaliar principalmente duas coisas. Qual é o peso do meu equipamento que eu tenho atrás acoplado, qual é o peso do meu arado, por exemplo, né? E qual é a minha situação de solo, se é um solo mais duro, um solo mais leve. Né? Então, basicamente essas duas ações é que vão me determinar para mim ter uma maior agilidade ou menor agilidade na hora de fazer, por exemplo, as manobras com esse equipamento que está acoplado, né? Em função da velocidade de queda a velocidade de queda do implemento. E uma quarta função do sistema hidráulico, e aí é muito importante, é com relação ao ponto em que o terceiro ponto, né, o braço do terceiro ponto, chamamos também de braço superior, está acoplado. Então vocês vão ver que lá nos tratores normalmente tem uma viga, a gente chama de viga, com uma furação, geralmente 3, 4 furos, né? E esses 3, 4 furos vão me dar posições, que vão me delimitar o quê? Uma posição para transporte, uma posição para implementos de posição, e posições que eu vou utilizar para usar quando eu estiver trabalhando com implementos de profundidade. É muito importante que o operador, na hora desta ação, identifique bem em qual posição eu devo acoplar o braço do terceiro ponto, certo? Se eu estiver fazendo uma lavra no campo, esse terceiro ponto pode estar acoplado numa furação da viga de controle. No momento que eu trabalhar o serviço, que eu for andar na estrada para andar com esse trator para casa, possivelmente, no geral, esse terceiro ponto vai ter que ser trocado de furação para eu poder fazer o transporte na estrada. E assim esse meu sistema hidráulico não vai absorver todos aqueles impactos do uso do trator na estrada, até porque o equipamento vai estar trabalhando numa velocidade mais alta, certo? Então muito cuidado. Essas 3 funções são básicas quando vai se operar com o sistema hidráulico. Muito importante também a gente frisar aqui para encerrar esse bate-papo, é que o aproveitamento da potência do sistema hidráulico está relacionado com alguns detalhes importantes. Primeiro, centralização do implemento, nivelamento longitudinal do implemento através do terceiro ponto, nivelamento transversal do implemento através das barras laterais, o acoplamento, como a gente comentou aqui, né? Correto na viga C do ponto superior do sistema hidráulico, a correta utilização das alavancas de ondulação ou posição, depende do serviço, a correta distribuição do lastro de peso do trator, então isso é importante com o uso do sistema hidráulico, né? É muito importante também que o operador observe que tipo de óleo lubrificante ele está utilizando, né, para manter nível correto no depósito, manter manutenção de filtros. O sistema hidráulico é bastante sensível a contaminações com água e poeira, então é importante observar isso para o bom aproveitamento dessa potência que eu tenho aí de utilização, né? E para concluir, procurem sempre observar não misturar óleos lubrificantes, principalmente quando se usa o equipamento com controle remoto e que se troca o equipamento de um trator para outro, de uma marca para outro de trator. Então cuidado quando for fazer essa operação para que a mistura de óleo de lubrificantes no máximo possível não aconteça. Fica a dica aí do professor Barata, continuem assistindo nossos vídeos, compartilhem com os amigos, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo assunto.